Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Nós vamos ler juntos esse texto da palavra de Deus. Romanos 8, de 38 a 39. Assim diz a palavra do Senhor. Todos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, fala conosco nesta noite. Tu nos perdoaste os pecados, nós nos humilhamos diante de Ti. Talvez alguém tenha ligado sua televisão agora e não tenha participado das orações. Então, junto com essa pessoa, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, para que nada faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós. Lava-nos do sangue do Cordeiro, Pai, nesta noite. Nós confiamos somente na graça de Jesus. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. E é por isso, Pai, que clamamos ao Senhor que nos encha nessa noite, que nos abençoes. Deus, Tu sabe quem está no templo, quem está em casa e o que cada um precisa ouvir. Então, Deus, fala poderosamente ao nosso coração. Abençoa a nossa vida, alimenta-nos, impacta-nos, impressiona-nos com o Teu amor. Nos lembramos, Deus, de quando Teu filho, o reverendo George Whitefield, pregava. Se dizia que a pregação de Whitefield não era somente pregação ouvida, era pregação ouvida, vista, pregação sentida. E é esse tipo de pregação que nós queremos ouvir. Pregação que nos informe a mente, mas pregação que impacte o nosso coração. E pregação que transforme a nossa vida pelo poder do Espírito Santo. E é isso que imploramos ao Senhor Deus. Fala conosco nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar-se. Na época que eu estudei no seminário, meus queridos irmãos e irmãs, sem sombra de dúvidas, um dos professores que mais teve impacto sobre a minha vida, e justamente porque ele era pastor, obviamente o meu professor de Novo Testamento teve muito impacto sobre a minha vida, e por isso hoje eu sou um expositor das Escrituras. Mas um outro que teve muito impacto na minha vida foi o reverendo George Canelhas, e hoje ele está na glória com o Senhor Jesus, pastor amado, muito precioso. E quando já tinha passado dos 50, o reverendo Canelhas gravou um CD, porque além de pregador, ele era cantor de música antiga, de hinos antigos, e até alguns no ritmo caipira do interior. Mas ele também era compositor. E uma música do reverendo George que me impactou quando eu ouvi pela primeira vez, ela dizia assim: há dias em que lhe parece que a angústia cresce no seu coração, o seu louvor se emudece e logo acontece alguma ingratidão, até mesmo desaparece a ânsia pela prece, o tempo de oração. Há dias que são dias maus na vida de um cristão. Todos nós enfrentamos dias difíceis. Todos nós enfrentamos momentos de angústia, de luta. Talvez você está aqui nessa noite, ou você que está em casa, está enfrentando um sério problema de relacionamento. Você foi traído pela pessoa que você amava. Ou talvez você está passando por uma depressão profunda, a sua alma está apegada ao pó. Talvez você esteja vivendo um momento de grande luta e aperto financeiro. E talvez você esteja sendo provado lá no íntimo. O que pode consolar o seu coração? Paulo, neste capítulo maravilhoso de Romanos,
o qual não tenho condição de expô-lo inteiro, jamais farei como fiz ontem de manhã. Mas Paulo diz que quem segue a Cristo sofre. E no versículo de número 36 ele disse: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele está citando o Salmo 44, 22, falando das perseguições que ele sofria. Os irmãos e irmãs sabem que Paulo foi apedrejado mais de uma vez. Foi açoitado com 40 açoites menos um e quase morreu. Foi jogado na cadeia inúmeras vezes. Naufragou no mar. Foi picado por uma cobra. Foi perseguido, vilipendiado, preso na cadeia há muitos anos. Depois solto e condenado à morte e assassinado em Roma, porque era um servo do Senhor Jesus. E Paulo então conta que porque servia ao Senhor, ele e a equipe missionária era entregue à morte o dia todo, vivendo como ovelha para o matadouro. Que verdade podia consolar o coração desse apóstolo que vivia com perigo de vida todos os momentos da sua vida. Ele conta para nós que a verdade que mais consola o seu coração é que o amor de Deus é um amor gigantesco, é um amor glorioso, é um amor incomparável, é um amor imenso. Paulo nos apresenta aqui, nessa noite, para abençoar você que está em casa, para abençoar quem está no templo, para abençoar o meu coração. Ele nos mostra, é usado por Deus, que o amor de Deus é imenso. Ele nos apresenta o imenso amor de Deus. E a primeira verdade que o apóstolo diz é a seguinte: que o amor de Deus é imenso, porque ele é um amor inquestionável. O amor de Deus é imenso, porque ele é um amor inquestionável. Paulo começa o versículo 38, depois de dizer no 37 que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus que nos amou. O amor de Cristo traz vitória para nós. Ele diz o seguinte: porque eu estou bem certo. Porque eu estou bem certo. Paulo não duvida do amor de Deus. Paulo está plenamente certo que o Senhor o ama. Para ele o amor de Deus é inquestionável, porque Cristo deu a vida na cruz para salvá-lo. E se você acompanha a construção do apóstolo em Romanos 8, você verá que por causa da presença do Espírito Santo na sua vida, que trouxe o amor de Cristo para o seu coração, Paulo neste capítulo está cheio de certezas. Se você olhar comigo a palavra de Deus lá no versículo de número 18, olha o que Paulo diz. Ele começou o versículo 38 dizendo: porque eu estou bem certo. Olha como é que ele começa o 18. Olha comigo aí para você ver. Porque para mim tenho por certo. Paulo está cheio de certeza. Ele diz: eu estou certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Nós teremos um corpo glorificado. E aí ele fala mais: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Esse planeta está desejoso de ver o dia da nossa ressurreição, quando tudo será restaurado. Paulo diz que ele tem plena certeza de que o Senhor vai transformar todas as coisas. Mas ele diz mais. Ele diz no versículo 28, depois de falar como o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis dentro do nosso peito, porque o nosso Deus sonda o nosso coração, e Ele conhece a mente do Espírito, e é conforme a vontade de Deus que o Espírito intercede por nós. Veja o que Paulo diz agora no 28. Ele tinha certeza lá no 38 que nós lemos: eu estou bem certo.
ele está certo do amor de Deus. No 18 ele diz que está certo de que o Senhor vai nos restaurar. E agora, pensando na providência, ele reafirma mais uma vez que está certo. Vamos ler versículo 28 comigo, todos juntos, vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos, nós temos plena certeza. E aí Paulo vai dizer quais são essas coisas. Ele vai dizer que Deus nos predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho, e porque nos predestinou, nos chamou, e porque nos chamou, nos justificou, e porque nos justificou, nos glorificou. Mas Paulo tem plena certeza de que a providência de Deus está conduzindo a nossa vida para o propósito da glorificação final. É por isso que ele diz: sabemos, temos plena certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O amor de Deus é imenso, esse amor é inquestionável. Pastor, por que este amor é inquestionável? Nós lemos em Romanos 5,8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. O amor de Deus é inquestionável, porque Jesus deu sua vida na cruz para salvar gente podre, gente perdida, gente pecadora como nós. Nós só venceremos as tribulações da vida quando tivermos em perspectiva que o amor, o imenso amor de Deus, é um amor que nós jamais podemos questionar. Quando você sabe disso, então você sabe, como Paulo disse, que lá no final nós seremos todos glorificados como Jesus é. Você sabe que no momento em que você está enfrentando hoje, ainda que você não entenda o problema, tudo que está acontecendo com você vai cooperar para o seu bem, porque Deus tem um propósito de cumprir a salvação dele até o final na sua vida. E é por isso que Paulo continua dizendo no 38, como veio falando no 18, veja bem, é sempre com 8, 18, 28, 38, porque eu estou bem certo. Louvado seja Deus. É por isso que João diz lá na primeira carta, capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por isso o mundo nos odeia, e quando Cristo se manifestar, nós haveremos de ser como Ele é. Nós temos a plena convicção de que nós veremos a Jesus no final, que nós teremos um corpo glorificado como o dele, que nós passaremos toda a eternidade em sua presença. Então, se você tem certeza desse amor maravilhoso, por que você está olhando para as circunstâncias? Por que você está pensando que Deus vai deixar de cuidar de você? O amor de Deus é inquestionável. Se você duvidou do amor de Deus, você pecou e precisa se arrepender, porque Ele deu o Filho dele para morrer na cruz por você. Que esse amor inquestionável console o teu coração, abençoe a tua vida e fortaleça a tua fé. O amor de Deus é imenso, e porque Ele é imenso, Ele é um amor inquestionável. Não duvide do amor de Deus, não duvide da bondade de Deus. É claro que todos nós vamos passar por providências duras, é claro que nós vamos enfrentar providências carrancudas, haja vista o que todos nós vivemos nessa pandemia, que parece estar nos deixando de fato para a glória de Deus. Mas quantos de nós vimos amigos vindo a óbito, familiares próximos a nós, projetos que tínhamos não aconteceram, portas se fecharam para nós, nós fomos balançados em muitos projetos, tivemos relacionamentos que entraram em bancarrota, passamos por grande crise.
mas o Senhor continuou nos amando. O Senhor não desistiu de nós. Louvado seja Deus. Não questione o amor de Deus. Pelo contrário, se lembre dele. Lembrar-se deste amor vai fortalecer você para enfrentar todas as dificuldades que você terá na sua vida. O amor de Deus é um amor imenso, e porque ele é imenso, ele é um amor inquestionável. Tenha certeza de que Deus amou você, porque ele deu Cristo na cruz para te salvar. Mas Deus continua a usar o apóstolo para dizer a mim e a você que o amor de Deus é imenso. Esse amor é incomparável, é incomensurável. Nós não podemos medi-lo. É o imenso amor de Deus. E esse amor de Deus, que é um amor imenso, além de ser um amor inquestionável, o texto da palavra de Deus diz que ele é um amor insuperável. Em segundo lugar, o texto nos diz que o imenso amor de Deus é um amor insuperável. Nós vamos ler o versículo de número 38 e o 39 até o nome de Deus, tá bom? Vamos ler 38 e 39, vamos lá? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Paulo, além de nos mostrar que o amor de Deus é inquestionável, ele nos mostra que o amor de Deus é insuperável. O texto diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida. Paulo é judeu, ele gosta de paralelismos. E aqui você tem paralelismos sinonímicos, somando-se uns aos outros até o final do texto. Mas também paralelismos antitéticos, um contradizendo o outro e se somando aos outros para fortalecer a ideia do texto. Ele diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida. E a morte é doída, irmãos. Eu não sei qual foi o momento mais difícil que você passou na sua vida, mas eu já tinha perdido os meus 2 avós. Um morreu quando eu estava no primeiro ano do seminário, e nas férias de julho eu preguei o evangelho para ele no hospital. Ele vinha do espiritismo e logo veio a morrer. Eu não sei o que aconteceu. Depois o outro avô que ajudou a me criar, eu preguei no sepultamento dele. Homem crente, piedoso. Depois tinha perdido uma tia aos 28 anos de idade. E quando eu estava na Coreia do Sul, em 2015, quando eu pousei em Abu Dhabi, na metade do caminho, eu recebi a notícia que a minha avó, mãe do meu pai, tinha falecido. Mas nessa pandemia eu fui impactado com a morte do meu pai, um homem jovem, que não tinha 65 anos de idade. Eu sou o filho mais velho dele. E que desafio! Quando eu recebi a notícia que ele não estava bem, estava pregando nos Estados Unidos em 2019. Quem já era da igreja nesse tempo se lembra disso. Eu passei 1 semana e meia nos Estados Unidos, mais 1 semana no México. E quando cheguei, ele disse: vem me ver, filho. Eu já tinha ficado mais de 1 mês fora da igreja. Passei novembro aqui, pouco antes do Natal, quando fui encontrá-lo já no hospital em Uberlândia. Passamos uns dias juntos. Quando eu voltei de lá, no início do ano, dia 12 de janeiro, faleceu meu pai. Foi um impacto muito grande, porque meu pai era um homem que não era da igreja, e eu preguei para ele a vida inteira. E eu orava pela conversão do meu pai desde a minha infância. Eu orei pela conversão do meu pai mais de 30 anos. E de repente, o Senhor nos surpreende. Eu tinha expectativa de ver meu pai convertido, de ver meu pai trabalhando na obra junto comigo. E Deus não fez do jeito que eu queria.
E isso não é fácil. Mas enquanto eu estava lá pregando no velório, alguém chegou no final, um pastor de uma igreja pentecostal, que era amigo dele, foi a última pessoa a vê-lo. Minha mãe saiu, esse homem entrou. E esse homem disse que pregou o evangelho. E o doutor já tinha mandado desligar tudo, o câncer já estava comendo meu pai. E esse pastor disse que o meu pai recebeu a Cristo no último momento. Eu queria que ele tivesse recebido comigo. Mas se recebeu, glória a Deus. A morte não nos separa do amor de Deus. E se você que está aqui é crente, morrer hoje, a morte te leva para mais próximo de Jesus. Então eu e você não precisamos desesperar em face da morte, ainda que ela nos doa tanto. Mas Paulo diz que não é somente a morte. A vida também não pode nos separar do amor de Deus. E a vida é tão complicada desse lado de cá do céu, meus irmãos. Principalmente para nós que servimos a Jesus. Porque o mundo é contrário ao Evangelho. O mundo é contrário a cada um de nós. No mínimo, quando podem, as pessoas zombam daqueles que caminham ao lado de Jesus. E quando podem mais do que isso, perseguem, atacam, difamam. E em algumas nações se levantam contra aqueles que estão servindo ao Senhor Jesus. É por isso que a vida de Paulo corre perigo. Mas ainda que a vida seja tão complicada, Paulo diz que o amor de Deus é insuperável. Nem a morte doída, nem uma vida complicada não pode separar você do amor de Deus. Para somar sinonimicamente ao argumento anterior, ele usa outra antítese. Parece até meio lógico, né? Mas ele diz: nem os anjos, nem os principados. Os anjos são do bem. São os 2/3 que ficaram do lado do nosso Deus do céu e vivem para servir o Senhor. Eles não têm intenção nenhuma de nos separar do amor de Deus. E por isso Paulo diz que eles não têm o poder e não vão nos separar do amor de Deus. Eles são espíritos ministradores que servem a Deus, cumprindo os seus propósitos para glorificá-lo e às vezes até no nosso cuidado. Anjos não nos separam do amor de Deus. É por isso que quando alguém diz a você que está em casa que apareceu um anjo e que exigiu adoração a você, isso é mentira. Anjo nenhum exige adoração. Anjo não exige nada. Anjo vive para servir para a glória de Deus. Se alguém está exigindo a adoração de você, não é anjo, é demônio. E aí Paulo vai dizer que nem os principados, que são os demônios, não podem separar você do amor de Deus. Os anjos não têm essa intenção, e os demônios que querem não podem. E Satanás, irmão, enche a paciência, vocês sabem disso. Ele tem experiência nisso. O sujeito que gosta de torrar a paciência, sai para lá, capeta. Negócio terrível. E você sabe que o inimigo ele só não faz mais porque o Senhor nos protege, mas o inimigo tenta o tempo todo. E às vezes ele vem contra você com truculência, rugindo como leão, tentando intimidar você. E ele tenta intimidar você, e ele tem experiência, mas você corre para a presença de Jesus e ele é obrigado a sair correndo. Então, quando ele vê que não pode intimidar você, ele te tenta seduzir. Ele coloca diante dos seus olhos aquilo que é tentação para você. Então, se você tem tentação de poder, ele flerta com você dizendo: olha, tudo isso eu vou te dar se de joelhos você me adorar. Se entrega à busca pelo poder. Ou ele tenta fazer com que você coloque a sua confiança nas riquezas, e ele diz: se sacrifique, trabalhe como um louco, esqueça da sua mulher, esqueça da sua família, esqueça de tudo, o trabalho é o seu Deus. E ele vai tentar seduzir você. Ou se você está carente, solitário, ele vai tentar colocar alguém para te desviar do caminho do Senhor. Mas a Bíblia diz que o diabo não tem poder de separar você
do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo tenta só para perder, porque quando ele vem para cima de nós, nós nos voltamos para o Senhor. E quando ele tenta e o Senhor permite que nós tropecemos, nós nos humilhamos e voltamos de novo para a presença do Senhor. Então conosco o diabo sempre perde. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós que somos de Jesus, sempre vamos voltar para a presença do Senhor. Diabo não separa você de Jesus. Paulo continua, para somar-se aos seus argumentos pares, ele traz uma nova antítese. Nem as coisas do presente, nem do porvir. Os problemas que você enfrentou hoje não separam você do amor de Deus. E os problemas que virão pela frente não vão separar você do amor de Deus. E pessoal, eu não sei você, tem dia que os problemas vêm de turma. Você acha que eles vêm com um só, e de repente vem um, vem dois, vem três, vem quatro. Quando você fala, meu Deus, que problema complicado, aparece outro, aparece outro, aparece outro, aparece outro. É igualzinho na casa de Jó. Perde tantos animais, perde tanto, 11.500, perde 10 filhos. Os problemas que você está enfrentando hoje não separam você do amor de Deus. E os problemas que você vai enfrentar amanhã, por isso que não adianta ficar ansioso. Eles não vão separar você do amor de Deus. O amor de Deus é insuperável. Louvado seja o Senhor. Se eu não fosse presbiteriano, eu ia estar gritando aleluia aqui todo dia. Louvado seja o Senhor. Os problemas de hoje, os pepinos de hoje, a escassez de hoje, a encrenca de hoje, os traidores de hoje, os infelizes de hoje, os capeta que atrapalham, não podem nos separar do amor de Deus. E nem o que vai acontecer amanhã. O amor de Deus é insuperável. Mas para você que tem medo de avião, Paulo fala usa aqui mais dois sinônimos, nem a altura, nem a profundidade. Outra contradição que fortalece o argumento. Você pode estar viajando lá de avião, tem gente que viaja de avião, gente, tem que tomar Dramin. Eu já vi assim, tem um colega meu que é pastor, ele é o maior palhaço da terra. Cara, viajado, mora nos Estados Unidos, mas quando o homem entra no avião, ele fica assim, ó, fica vermelho que nem um camarão, me dá um remédio, pelo amor de Deus, e fica assim, parecendo que vai ter um infarto o tempo todo. O avião não separa você do amor de Deus. E se o avião cair, não vai separar você do amor de Deus também. E nem se você estiver lá no buraco, que nem Jeremias foi jogado no buraco, nem Daniel que foi jogado na cova dos leões. O fundo do buraco não separa você do amor de Deus. Você pode estar num buraco literal, você pode estar num buraco emocional, você pode estar num buraco financeiro. Nenhum buraco separa você do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade. E aí, o outro argumento de Paulo, que vem somar como paralelismo sinonímico, usando duas antíteses, é que nenhuma autoridade desse mundo pode separar você do amor de Deus. Esse ano é ano de eleição no Brasil. E nós, como cristãos, estamos preocupados que pessoas que ofendem a Deus, o Evangelho, os princípios da palavra de Deus, assumam o poder. Mas eu quero dizer para você que ainda que pessoas assim assumam o poder, elas não podem separar você do amor de Deus. O ano passado eu li um livro poderosíssimo do pastor Richard Wurmbrand, que foi um homem usado por Deus quando o comunismo dominou o leste europeu. Aquele homem viu filhos se revoltando contra os seus pais. E a doutrina comunista ensinando
os pais a entregarem seus filhos que eram cristãos. E seus pais foram assassinados. Mas aqueles que eram crentes, mesmo sendo perseguidos, continuavam firmes no Evangelho de Jesus. Nenhuma autoridade humana tem o poder de separar você do amor de Deus. Várias autoridades romanas levaram discípulos de Jesus para a fogueira e não os separaram do amor de Deus. Thomas Cranmer, nos dias da Reforma, titubeou, assinou algo que não deveria assinar. Depois renunciou, e quando foi ser queimado na fogueira, a primeira coisa que ele botou para queimar foi a sua mão. Morreu como mártir, perseguido na Inglaterra, perseguido, assassinado, por causa do nome de Jesus. Não tem poder nesse mundo. E aí ele diz o seguinte: nem qualquer outra criatura. Se os poderosos não têm o poder de te separar do amor de Deus, quanto mais os que não são poderosos. E nem nada que Deus criou. Então o argumento de Paulo é claro, irmãos. O amor de Deus é insuperável. Se o amor de Deus é insuperável, por que você está com medo? Está com medo de quê? Eu vi uma música na pandemia de 2 sertanejos. Eu esqueci o nome deles, aqueles são lá de Belo Horizonte, são lá da Igreja Batista da Lagoinha, aqueles 2 gordinhos. Qual o nome deles? Você sabe? César Menotti e Fabiano. Obrigado, Gustavo. Gustavo é seminarista, sabe de tudo. E eles gravaram uma música que diz assim: tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, que jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te falar que Ele está cuidando. Paulo aqui nos diz, no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Não separa. Angústia, sofrimento profundo no peito, perseguição, fome, faltar comida, nudez, ficar sem roupa, perigo, espada. Nada. E por que nada nos separa do amor de Deus? Vamos ler o 32 comigo, todos juntos? O que diz aqui o versículo 32? Aquele que não, todos comigo, vamos lá? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu Jesus por você, preste atenção, Jesus é o Filho de Deus, Ele é um com o Pai, Ele estava na criação. João diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador de tudo quanto existe. E se ele deu a vida na cruz por você, ele é o Alfa e o Ômega. É como diz o reverendo Abraham Kuyper: não existe sequer 1 centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer, é meu. Seu Senhor é dono de tudo. É por isso que nem um fio de cabelo cai da minha cabeça sem a permissão do Senhor. Quando eu comecei a ficar careca, Betinho, eu fiquei triste, rapaz. Eu sou tão novo, os cabelos estão indo embora. Eu olhava para os meus e falava: oh, Jesus, estou ficando careca. Mas depois eu me conformei, porque se caiu foi porque Jesus queria que caísse, rapaz. Os cabelos são dele, foi ele que me deu. Estou conseguindo viver bem sem eles, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Usa um gorrinho por fim em São Paulo, matou, beleza. Ele coordena tudo. Então, meu irmão, pare de arrancar os cabelos que você não tem. Nada vai tirar você do amor de Deus. O amor de Deus é insuperável.
É por isso que Ele é imenso. Eu espero que essa mensagem console o seu coração e abençoe a sua vida, porque não tem problema que você esteja enfrentando que é maior que o amor de Deus. O Senhor não vai deixar de amar você, Ele não vai deixar de cuidar de você, Ele vai te carregar no colo, ainda nos momentos mais difíceis da sua existência. Que essa verdade console o seu coração e abençoe a tua vida nesta noite, em nome de Jesus, amém. Mas Paulo continua a dizer para nós que o amor de Deus é imenso. E ele nos diz que esse amor imenso de Deus, além de ser inquestionável, e além de ser insuperável, esse amor de Deus nos dá segurança, porque Ele é um amor cristocêntrico. O amor de Deus é um amor inquestionável, o amor de Deus é um amor insuperável, mas o amor de Deus é um amor cristocêntrico. Essa é a garantia de que esse amor nunca vai acabar. Paulo termina dizendo, vamos ler o versículo de número 39 todos comigo, vamos lá? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é um amor cristocêntrico. Deus não te ama porque você é o mais bonitinho. Deus não te ama porque você é o mais cheirosinho ou a mais cheirosinha. Deus não ama você por causa da família que você nasceu. Deus não ama você por causa do seu sobrenome. Deus nem só ama você porque você é crente de 20ª geração. Deus ama você porque Cristo Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados. Porque quando Deus olha para nós, se nós não estamos em Cristo, Deus só vê miséria. Mas quando nós cremos em Jesus e Ele morreu por nós, Deus vê sobre nós a justiça de Cristo. Então Deus nos ama por causa do que Jesus fez por nós. Ele olha para nós e vê o que Jesus conquistou. Esse amor de Deus é um amor cristocêntrico. É por isso que Paulo diz lá em Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, nosso Senhor Jesus, e em amor nos predestinou. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para Ele. Para quê? Para a adoção de filhos, para nos adotar como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua boa vontade, que Ele propôs em Cristo. Deus nos adotou como filhos dele, porque Cristo morreu por nós. Deus nos escolheu porque Cristo morreria por nós. E aí o texto diz que Ele fez isso para o louvor da glória de sua graça, a qual Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus se glorifica em nos amar. Deus se glorifica em dar a nós de graça a sua salvação. É por isso que John Piper diz que Deus é mais glorificado quando nós nos regozijamos nele, quando nós vivemos para a glória dele, porque Deus se glorifica em dar a nós o seu amor. Deus é glorificado em dar a nós o seu perdão. Deus é glorificado em dar a nós a sua salvação. Irmãos, Deus não precisava de nós. Algumas pessoas sem inteligência diz que Deus criou porque Ele estava muito sozinho. Isso é uma grande besteira. Deus é o único ser que subsiste em 3 pessoas. Deus é um ser comunitário. Deus eternamente se relacionava com o Filho e ali com o Espírito Santo. E há uma palavra grega de um teólogo da época da Idade Medieval chamado João Damasceno, que ele descreve o relacionamento da Trindade como uma dança harmônica. A palavra que João Damasceno usava era pericorese. Ele dizia que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tinham um relacionamento de harmonia plena. Então Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, naquela harmonia, naquela perfeição, naquela pericorese, se amavam tão plenamente que para revelar a sua glória, eles resolveram criar. E criaram, pá, e explodiu a glória de Deus diante de todos. Mas para revelar então a glória da sua graça e do seu amor, Deus da sua soberania decretou permitir que o pecado entrasse no mundo através das suas criaturas, sem que ele se tornasse o autor do pecado. E o grande objetivo foi que
Cristo viesse ao mundo dar a vida na cruz para nos salvar. Então, no pacto da redenção, o Pai acertou tudo com o Filho, no conselho celestial. E o Filho então se propôs voluntariamente a vir ao mundo e dar a vida na cruz para nos salvar. E é por causa deste pacto da redenção entre Pai e Filho que nós somos incluídos no pacto da graça. E o Filho veio ao mundo e deu a vida na cruz para nos salvar, para nos demonstrar o quão glorioso, o quão imenso, o quão incomparável é o amor de Deus. Louvado seja Deus. Cristo é a grande revelação do amor de Deus. Preste atenção, irmão, Jesus é tudo o que nós temos. É por isso que o Evangelho não somente é um corpo de verdades no qual eu devo crer, ele contém verdades maravilhosas, mas o Evangelho é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. Estar no Evangelho é ter um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. Nenhum de nós que aqui está consegue marcar uma audiência com o presidente da República no dia de amanhã, ainda que seja ano de política. Nós vamos falar com o rei quando eu terminar de pregar. Você fala com a maior autoridade do universo. Essa maior autoridade do universo deu a vida na cruz por você. E Ele não vai permitir que nada retire você das mãos dEle. Ele disse que aquele que o Pai dá para Ele é maior do que tudo. E das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar você. Nem eu mesmo tenho o poder de perder a minha salvação. Isso é maravilhoso demais. Ninguém me tira da mão de Jesus. Eu pertenço a Ele. Ele me comprou com o seu sangue. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que, ao entender esse amor tão maravilhoso, nós temos que querer estar perto do Senhor. Nós temos que ouvir a voz do Senhor todos os dias. Jesus é o melhor amigo, como diz o nosso hino. Jesus é o melhor amigo. Repreende com doçor e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo. O melhor amigo é Cristo. Outro hino diz: teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração, e por seu amor tão terno pasterás no coração. Seus amigos podem ter abandonado você, sua família pode ter esquecido de você. Jesus nunca te deixa, Jesus nunca te abandona. Hoje eu li um versículo de Isaías 49 que ele diz o seguinte: poderá uma mãe se esquecer da criança que ainda mama no seu peito? É muito difícil isso acontecer, mas se ela se esquecer, eu não me esquecerei de ti. É uma promessa do Senhor para a sua vida. O Salmo 27:10 diz: ainda que o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Glória ao Senhor Jesus. Ninguém nos ama como Ele nos amou. Ninguém nos tira da mão dEle. Se Jesus amou tanto você, como é que você vai continuar vivendo para si mesmo? Como é que você vai querer fazer vontades carnais deste mundo? Como é que você vai olhar somente para o seu próprio umbigo? Como é que você vai desconfiar do cuidado do Senhor? Como é que você vai reclamar da sua providência? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e perdoe-nos de nossos pecados. Que Deus atraia o nosso coração.
Que Deus nos ajude a mortificar o nosso velho homem, para que Cristo viva abundantemente em nós, e para que nós vivamos para Ele, porque Ele nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você duvidou do amor de Deus em algum momento da sua vida? Você achou que o amor de Deus era pequenininho? É por isso, irmão, que é tolice quando alguém diz para você que você pode perder a salvação. Você acha que Deus seria doido de dar o único filho dele para morrer numa cruz para você poder perder a salvação? Você não pode perder aquilo que você não achou. A salvação veio para você de graça. Você não pode perder. Então, se esse amor imenso alcançou a sua vida, que nessa noite Deus nos perdoe por todas as vezes que nós duvidamos do amor dele. Nós vamos orar pedindo perdão ao Senhor. Se arrependa e peça perdão. Se o amor de Deus é tão poderoso, nossa fé deve ser fortalecida. Ontem eu preguei em Gálatas, capítulo de número 5, e um versículo que me impactou enquanto eu expunha, os que estavam aqui sabem disso, foi Gálatas 1:5, se eu não me esqueço, o texto diz que a nossa fé atua pelo amor, e a palavra usada para atua no grego é o verbo energel, que significa energiza, ou seja, você estava ali meio que tendo um infarto, e colocaram você na ambulância celestial, e o amor de Deus foi aquele desfibrilador, pá, que deu um choque em você, e você foi energizado, o seu coração voltou a bater, e agora você crê em Jesus. Se você recebeu esse amor maravilhoso, então a sua fé tem que ser fortalecida, é consequência. O amor de Deus em nossa vida energiza a nossa fé. Creia no Senhor. Creia no Senhor não só para a sua salvação, creia no Senhor para a santificação. Creia no Senhor para o crescimento espiritual. Creia no Senhor em todos os momentos da sua vida. E além de nos arrependermos e pedirmos perdão, e de crermos no Senhor e ter a nossa fé fortalecida, uma fé com músculos, por causa do impacto do amor de Deus, a terceira implicação para nós nessa noite é que nós não podemos guardar este amor somente para nós. Nós temos que compartilhar este amor com o mundo inteiro. Isso significa que você tem que dispor a sua vida para falar de Jesus. Pastor, quero folhetos. Tem um bocado de folheto ali na minha sala que eu vou trazer aqui para fora. Joe, amanhã, se Deus quiser, faço isso. Pegue folhetos. Nós temos uma irmã muito querida que não está aqui hoje, nossa irmã Lenira. Ela sai nessa rua aqui no centro, para todo mendigo, para todo mundo que está na frente, ela distribui folheto. Fale de Jesus para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares. Eles só vão ser salvos se eles ouvirem do grande amor de Deus que deu Cristo na cruz para pagar os pecados por nós. E se você se sentir movido por Deus, se dedique a pregar o Evangelho. Use o seu trabalho, a sua profissão. E se Deus te chamar, abra mão de tudo. Vá para a obra missionária. Vá para o seminário, se torne um pastor. Dedique a sua vida a pregar o Evangelho. O Dr. Martin Lloyd Jones dizia o seguinte no livro Pregação e Pregadores, que há grandes causas desse mundo e que elas são muito importantes. A educação é uma causa importante e você pode ser muito feliz dedicando-se à educação. A saúde é uma causa muito importante, porque as pessoas precisam ser curadas. Mas ele dizia que nenhuma causa é tão importante como a causa do Evangelho, porque Deus deu o único filho dele para morrer numa cruz, para pagar os pecados do seu povo. Preste atenção, se nós, como igreja, nós temos hospitais, mas se nós pararmos de fazer hospitais, as pessoas ainda farão hospitais. Nós temos excelentes escolas e temos que tê-las, mas se nós pararmos de ter escolas, o mundo ainda vai ter escolas.
Mas se nós pararmos de pregar o Evangelho, quem vai pregar? Somente as pedras. A esperança vão ser as pedras. Elas clamarão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que você saiba que não existe privilégio maior depois da salvação do que dedicar a sua vida para falar do amor de Deus em Cristo Jesus.